Bom dia, boa tarde, sou Marcos Bastos. Hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre uma grande história, uma história do sábio e o seu discípulo. Conta certa uma vez que andava um sábio e discípulo e por eles estarem muito cansados, andando por dias e dias, resolveram parar e pedir alimento a uma casa simples, um casebre na verdade. Quando bateram na porta, foi atendido com muito amor e carinho por uma senhora de pele já bem maltratada, bem acabada, mas a casa extremamente limpa e impecável. Ao entrar, foi oferecido um copo de leite, bem quentinho, servido com todo amor e carinho. E eles começaram a observar aquela casa simples, mas ao mesmo tempo limpa, de uma família que você poderia perceber que era uma família simples, né, que não tinha muito ali o que oferecer, mas deram o seu melhor, que era o amor. Olhando pela janela, eles observaram tudo muito arrumado e uma linda vaca, bem tratada, gorda e com todo arrumado o espaço, vamos dizer, o curral dessa vaca. E aí eles perguntaram, por ser muito distante essa casinha de todas as outras, eles estavam andando numa estrada já há dias e encontraram essa casa. E ele perguntou, o sábio perguntou, mas como é que vocês fazem para sobreviver? E ela falou assim, não, olha ali pela janela, aquela dali é a Mimosa, nossa vaca. Eles olharam, não, dela a gente tira o nosso sustento, ela é a nossa vida. Ela dá leite, que serve para a gente fazer queijo, requeijão, a gente tira tanto para o nosso alimento e o que sobra, o que a gente faz? Vai até a cidade e troca pelos alimentos, arroz, feijão, nossos legumes. E aí todo dia que meu marido faz, tira uma base de 5 litros de leite por dia e automaticamente a gente transforma isso em alimento. Meu marido vai até a cidade, após o almoço, ele tira o dia para descansar na rede dele. E ficou o sábio muito feliz e o seu discípulo perguntando, falou, nossa, que legal. E aí ficaram, eles ofereceram para dormir lá na casa deles, num local simples, e ofereceram o próprio quarto dele para ele poder dormir. Nisso que ele foi dormir, no dia seguinte, novamente de manhã, ofereceram o melhor, um pedaço de queijo, um copo de leite, requeijão, tudo fresquinho, tudo feito pela vaquinha Mimosa. Ao ir embora, muito agradecidos, os dois pegaram e seguiram o caminho e se despediram, agradeceram por toda a simpatia da Dona Maria, do seu João e seus 3 filhos. Agradeceram e continuaram o seu caminho. Nisso, parando no meio do caminho, o sábio chama o seu discípulo e fala, precisamos resolver um problema. O discípulo, mas qual o problema? Fomos tão bem tratados, né? Uma família tão humilde que ofereceu tudo. Preciso que você volte lá e pegue essa vaquinha e traga ela até aqui. O seu discípulo, como não podia negar, parou, pegou a vaca e aí, para sua surpresa, o sábio falou, empurra essa vaca do precipício. Levou até a ponta de um morro e aí pegou a vaca, que era o único sustento daquela família, e mandou o discípulo empurrar ela do precipício. Quando o discípulo falou, não, meu líder, como é que eu vou fazer isso? É o único sustento, aquela família nos tratou bem, cuidou da gente, nos deu alimento, nos deu coberta, cedeu o quarto deles, como é que você quer que pegue a única fonte de renda deles e empurre no precipício? Faça o que eu estou mandando. Injuriado, o discípulo pegou, chegou com a vaca perto do precipício, empurrou a vaca que veio a falecer. O discípulo estava acabado. O seu mestre falou, vamos, e continuaram a seguir. Seguiram, andaram e o discípulo se perguntando, que maldade, como que eu sigo um mestre assim, que me manda fazer mal, aquelas pessoas me fizeram bem, aquelas pessoas me trataram bem, me deram o seu melhor, me deram o seu quarto para dormir, não posso seguir, eu não posso mais estar acompanhando o homem, no fundo é mal agradecido e ainda faz o mal para aquela família. Aquela família nos ajudou. O que ele fez? Não vou te seguir mais, diante disso, a partir de hoje, não é isso que eu quero para a minha vida. Se você faz o mal, eu não vou fazer. Então, segue seu caminho que eu vou seguir o meu. O discípulo ficou tão incomodado com aquela situação que ele resolveu trabalhar para juntar dinheiro para recompensar o mal que ele tinha feito com aquela família.
que até então ele não perdoava o mestre. O mestre, com a sabedoria dele, continuou a seguir. O discípulo trabalhou durante 2 anos juntando dinheiro e moedas de ouro para poder fazer com que ele voltasse lá. Após 2000 anos depois, esse discípulo volta e passa pela mesma estrada. Só que muito diferente, né? Após 2 anos, ele achou que ia encontrar a mesma coisa. Ele passa e avista uma casa totalmente diferente, melhorada, com uma entrada, com plantas novas, palmeiras cercando. E ele falou, meu Deus do céu, coitado. Acabou que ele teve que vender as terras dele para poder ter o sustento. E foi até lá. Chegando lá na porta, uma casa linda, bateu, a pessoa recepcionou, oi, boa tarde, entra. Ele ofereceu um suco, um copo d'água, com toda a simpatia. Aí eles perguntaram, aqui namora a Dona Maria e seu João? Aí falou assim, mora sim, pode sentar, aguarda um minutinho que eu vou chamar. E ele já preocupado com aquela culpa, né, de eu joguei a vaca deles no precipício, a fonte de renda. Provavelmente compraram essa casa e eles hoje são caseiros daqui. Ah, já informei que o senhor chegou. Eles não lembraram, mas ela pediu para aguardar, a Dona Maria. Mas ele pediu para acompanhar. Segue ele numa rua, de um lado plantação de milho, do outro plantação de soja, carros parados na garagem, cavalos, várias vacas. E aí ele falou assim, pô, ele deve ser caseiro, devem trabalhar muito aqui agora como empregados. E continuou a seguir para a casa principal. Chegando na casa principal, achando que ia encontrar a Dona Maria como a caseira, coisa desse tipo, veio Dona Maria, maravilhosa, com uma calça jeans, fivela, uma bota linda, um chapéu, e falou, poxa, tô lembrada de você. Você não veio aqui uma vez com o seu mestre? E ele falou, já tremendo, achando que ela tinha reconhecido devido a descobrir alguma coisa referente à vaca. Ele falou assim, não, sou eu sim, tudo bem? Você está lembrado? Ela falou assim, não, eu estou lembrado de você sim. Aí ele falou assim, a senhora é a Dona Maria? Sim, sou eu. Nossa, como a senhora está diferente. Ela falou assim, você não sabe quanta coisa mudou na minha vida. Aí ele falou, sente-se. Ofereceu novamente um copo de suco, um café, um chá, com toda a educação. Pô, lembra daquele dia que você veio? Naquela mesma noite, a nossa vaquinha mimosa, você lembra? O discípulo começou a tremer, com o saquinho dele de moedas que ele juntou para poder recompensar a vaca. Achou que ele ia ser já ali acusado de ter empurrado a vaca do precipício. Aí ele falou assim, lembro sim. Então, após aquele dia, a mimosa caiu do precipício. Ele, meu Deus, não quis contar a verdade. E aí o João, que costumava dormir toda a tarde, né, após ir lá trocar pelos alimentos, viu em seguida que ela caiu e como não tinha o que fazer porque ela morreu, ele resolveu cortar ela todas em pedaços para aproveitar a carne de tudo. Tirou a pele dela para fazer tapete e objetos de venda, aproveitou os melhores bifes de picanha, salgou alguns e com esse dinheiro ele acabou trocando por semente e outros alimentos. Então com essa semente ele passou, junto com nossos filhos, a capinar, preparar o terreno e plantou todas essas sementes. Então se você for olhar aqui, essa plantação hoje de soja e de milho foi graças ao dinheiro que a gente conseguiu com a morte da mimosa. E através de safra que a gente colheu, a gente conseguiu não somente vender para todas as pessoas ao redor, como ter hoje 20 empregados trabalhando para a gente. Hoje a gente tem carro, hoje a gente tem plantação não somente disso, mas também de algodão, porque as roupas dos meus filhos a gente reparou que estavam um pouco caidinha, então a gente plantou algodão e veio uma safra muito boa. Então a gente conseguiu alimento, roupas melhores e também empregar empregados. Então essa casa a gente construiu, hoje a gente tem essa propriedade, compramos mais 2 hectares para aquele lado e toda aquela parte até o vale lá é nosso. Isso dou graças a Deus, porque a partir da morte da mimosa, todos aqui se movimentaram e um ajudou o outro para construir uma vida melhor. E isso eu tenho que dar graças a Deus, porque por coincidência ou não, foi assim que vocês passaram por aqui.
Foi após a saída de vocês que aconteceu tudo isso. No início pensamos em chorar, mas logo em seguida a gente resolveu se mexer e utilizar daquilo ali para transformar nossa vida. Então hoje a gente tem tudo isso. Eu tenho meu carro, eu tenho meus cavalos. Hoje eu não tenho só uma mimosa, eu tenho um rebanho de 120 vacas. E isso tudo aconteceu após a morte da mimosa. O discípulo parou e lembrou da sabedoria do mestre, porque ele sempre sabia o que ele estava fazendo naquela época. E a partir daí, ele, envergonhado, colocou o saquinho de moedas no bolso e falou: não, só vim visitar mesmo para saber como é que vocês estavam. Agradeceu, ela levou ele até o portão e nisso ficou a moral da história, né? O que hoje prende você? Qual é a vaca que você precisa empurrar para que você tenha uma vida melhor? Qual é aquele problema que você tem que parar de botar a culpa em alguém para você tomar atitudes e fazer o melhor? Qual é aquele seu chefe que você fica colocando culpa? Se é naquele sócio que você tem, se é naquele problema ou aquela falta de vontade que você tem de sair, de se mexer e de tomar uma atitude, de tomar frente e fazer as coisas. Que vaca é essa? Qual é o problema que vem te prendendo ultimamente? Para você ter atitude de não ficar esperando pelos outros. Porque às vezes a gente fica pegando de uma coisa, e às vezes a gente tirando aquilo dali, tudo acontece. Você começa a se mexer, aí você para pensar que às vezes quando você perde, você está ganhando. Às vezes para, através de uma dor, te faz ter força para te levar para você ter resultados muito melhores. E se você for parar para pensar, às vezes a gente tem que abrir mão do bom para que a gente tenha o extraordinário. Então eu te pergunto hoje, qual a vaca que precisa ser empurrada para que os ganhos e o maravilhoso aconteçam? Para que você tenha uma vida plena, para que você pare de colocar culpa em vaquinhas. Quantas vaquinhas você fica utilizando de desculpa para você ter uma vida extraordinária, que depende só de você. Vamos passar a buscar autorresponsabilidade, trazer essa autorresponsabilidade para a gente, para saber o porquê, o que depende da gente para estar fazendo, para que a gente não fique esperando. Se você for ver, graças a aquele empurrão de ter jogado a vaca no precipício, que para muitos, meu Deus, que maldade, transformou a vida dele em um grande fazendeiro, onde que deu futuro, teve cavalos, carros, tudo. Não que a gente precise disso para sobreviver, mas a gente tem que ter uma vida em abundância. Então, às vezes, a gente tem que empurrar não só uma vaca, a gente tem que empurrar várias vacas e parar de dar desculpa. Perca pequenas oportunidades para você abraçar as melhores oportunidades. Isso que é o bom da vida. Então, que essa história sirva para te motivar, para você parar e pensar assim: aproveita da queda ou dê um passo para trás, vou pegar impulso e chega ao teu objetivo, porque o Deus preparou a gente para ter o melhor. O nosso melhor está por vir. Então que a gente aproveite dessa história e reflita: qual é a vaca que eu tenho que empurrar? Isso só depende de você, tá bom? Sou Marcos Bastos, vou contar uma história sempre que puder. Se inscreva aqui no canal e nos acompanhe. Deixe um comentário, deixe uma próxima parábola que a gente está aí para contar, tá bom? Beijo para vocês.